O clima entre nós. A pandemia de coronavírus expôs e reforçou problemas ambientais, forçando diversos setores da sociedade a pensar e discutir sobre sustentabilidade. Não é de hoje que ouvimos falar sobre a sustentabilidade do planeta, mas com a pandemia, alguns modos de operação das coisas, modos de vida, impactos no nosso modo de vida e na atmosfera vieram à tona. No Brasil, em particular, o grande aumento de áreas queimadas e desmatadas observadas já em 2019 pôs a sustentabilidade e as questões ambientais, de forma geral, na mesa das negociações. E agora, não é só a negociação para ajuda na preservação de biomas, na proteção de reservas ambientais. As questões sobre sustentabilidade e meio ambiente estão cada vez mais na pauta das negociações econômicas. E quem não estiver disposto a conversar sobre isso, a aprender e a agir com conceitos sustentáveis, vai perder parceiros, vai ficar de fora da economia do futuro. Para entender um pouco mais sobre sustentabilidade e o que é que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano, o podcast O Clima Entre Nós conversa hoje com Alexandre Mansur. Ele é jornalista especializado em questões ambientais e de sustentabilidade e sócio-diretor da agência O Mundo que Queremos. Atualmente, Alexandre Mansur colabora regularmente com a Climatempo, na parceria que nós criamos o Clima que Queremos, que é um espaço, mais um espaço na mídia para discutir as questões sobre sustentabilidade. Alexandre Mansur, seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade. Muito obrigado por esse convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo que nos ouve. Alexandre, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação profissional. Quando que você, digamos assim, despertou mesmo, né, como jornalista, para as questões ambientais e de sustentabilidade? Houve algum fato, alguma coisa na sua vida profissional que te fez assim, avançar de vez nessa área? Na verdade, quando eu fui estudar jornalismo, eu já sabia que eu queria trabalhar na área de meio ambiente. Foi uma decisão que eu tomei na escola, porque eu comecei a me interessar muito pelo tema, isso era anos 80, e eu estava vendo no meu dia a dia, né, os impactos da má gestão dos recursos naturais na nossa vida. Então, eu cresci no Rio de Janeiro, então via a praia ficando suja, a gente deixando de poder aproveitar praias lindíssimas, porque a gente, como sociedade, começava a jogar tanto esgoto lá, jogar tanto lixo, degradar tanto, que a gente mesmo não conseguia usar mais. Teve uma coisa que me marcou muito, que era uma cachoeira linda na região serrana do Rio, que eu ia com os amigos e eu vi aquela área gradualmente ser ocupada por construções irregulares que terminaram virando um bairro enorme, totalmente irregular, na encosta, que transformou uma floresta com um rio, com uma cachoeira que era lazer, turismo, tudo, em nada. Virou um fiozinho de esgoto. Acabou a cachoeira? Virou um fio de esgoto. Gente. Virou um fio de esgoto no meio de uma favela. Então, esses exemplos foram me mostrando que a gente precisava, como era importante trabalhar para conservar os recursos, porque depois que eles desaparecem é muito mais difícil recuperar. Então, a gente tem que brigar para recuperar, porque eles são úteis para a gente que vai usufruir deles. As questões sobre meio ambiente e sustentabilidade, elas estão ganhando realmente cada vez mais espaço em todas as mídias, né? Você consegue, por exemplo, identificar assim, um marco, como se fosse, sei lá, uma tomada de consciência no meio jornalístico de que sustentabilidade é pauta, precisa ser pauta constante? Porque eu faço esse tipo de pergunta porque de alguns anos para cá a gente vê a pauta sustentabilidade, a pauta meio ambiente muito mais forte nas mídias. E não, isso não era assim, esse não era um assunto que a gente falava, que a gente discutia, era uma coisa, ainda hoje, não é uma coisa ampla, geral, assim, né? Mas era muito mais nicho.
Acho que teve várias chavinhas, né? Essa visão de que os recursos naturais são finitos, de que a gente precisa cuidar do nosso ambiente para o nosso próprio bem, e se a gente fizer isso direito, a gente vai ter boa qualidade de vida, e se a gente não fizer isso direito, a gente vai arcar com as consequências. Isso é uma coisa da história da humanidade. Tem um historiador que fez o levantamento da ocupação do Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo, e mostrou como é que a destruição das florestas no Vale do Paraíba levou à destruição da cultura do café e fez todos os fazendeiros quebrarem e transformou a floresta mais rica que a gente tinha no Brasil, que era a floresta atlântica, a Mata Atlântica do Vale do Paraíba, em capim, que hoje não serve nem para boi. Ali, quando a gente pega a Dutra e vai ali por Resende, Barra do Piraí, Taubaté, até São José dos Campos, aquele vale tinha uma floresta tão ou mais rica do que a amazônica. E estamos falando de árvores gigantescas mesmo, árvores que 12, 20 homens, precisava de 12, 20 homens para abraçar. E animais que desapareceram e tudo. Eles cortaram essa floresta para alimentar ferrovia e fazer o café que os escravos colhiam secar. E a destruição da floresta esgotou o recurso que mantinha a própria cafeicultura de pé. O Dom Pedro II viu isso e tentou impedir, e ele foi incapaz de impedir essa destruição. E a consequência foi que os próprios barões do café quebraram. No espaço de 2 gerações, os barões do café, que eram os caras mais ricos do Brasil, quebraram e terminaram pobres com suas famílias porque as fazendas quebraram. Então, a destruição ambiental destruiu a floresta e destruiu a riqueza também. Mas, bom, isso é passado. De lá, a gente está gradualmente vendo as consequências disso cada vez mais evidentes. Dos anos 70 para cá, quando começou a se discutir isso cientificamente de forma mais organizada, as evidências estão surgindo e realmente a gente tem tido fatos marcantes. Alguns no Brasil, alguns no mundo, mas todos que vão gerando esse despertar. É como se cada um fosse uma quebra de paradigma, uma mudança de maneira da gente ver o mundo. Tá, mas assim, você acha que, por exemplo, Eco 92 seria um desses marcos importantes? Então, a Eco 92 foi importante, mas mais importante que ela foram outros eventos. Por exemplo, Chernobyl, Vaca Louca, na Inglaterra. Chernobyl foi um momento em que o mundo descobriu de verdade que a energia nuclear descontrolada, ou sem cuidado, teria consequências muito grandes. Porque a explosão da usina de Chernobyl gerou uma nuvem venenosa que espalhou para a Europa inteira, foi muito longe. O pessoal que criava gado leiteiro na Holanda não pôde beber o leite na Holanda porque teve um acidente nuclear na Ucrânia. A nuvem tóxica atravessou o planeta, então o mundo todo ficou com medo. Então foi a primeira vez que o mundo todo ficou com medo de um evento local. Até então, as pessoas acreditavam que um acidente ecológico local ficava circunscrito ao lugar ali. Ali foi aquele pânico de caramba, teve uma explosão, estamos todos em perigo. A gente não sabe se vai chover radiação em Paris, em Londres, em Nova York, por causa de um acidente lá na Ucrânia. Então aquilo abalou muito. Outro evento, o mal da vaca louca, porque ele quebrou a confiança na produção de alimentos industrial, do modo como se fazia. Você passou a ter medo de ficar doente comendo hambúrguer. E teve que sacrificar rebanhos inteiros, redes inteiras de restaurantes pararam de servir carne. Então, foi a primeira vez que você passou a ter medo de verdade de ficar doente comendo hambúrguer, na Europa, principalmente. Então, aquilo foi muito marcante, como mudança de escala de risco. Putz, a consequência é muito grande e todos nós corremos perigo. Outra coisa que teve impacto mais econômico, mas também impactou muito, foi o esgotamento do oceano. Nos anos 70,
os caras do Clube de Roma. O Clube de Roma foi um grupo de cientistas reunidos pela ONU nos anos 70. Na verdade, eles se reuniram em 68 e começaram a pesquisar os limites do crescimento sustentável, do desenvolvimento sustentável, e eles chegaram à conclusão que o desenvolvimento do planeta estava limitado pelos recursos naturais. Se a gente não cuidasse dos recursos naturais, a gente não ia conseguir mais reduzir a pobreza, gerar riqueza, gerar conforto, porque ia faltar água, faltar terra, faltar oxigênio. Eles mediram que, olha, o planeta tem limite. E eles fizeram isso num relatório que foi o grande marco, um relatório do Clube de Roma de 1972. Em 72 eles falaram, olha, não adianta ficar só botando mais dinheiro, aumentando a área plantada, tirando mais peixe do mar. Tem limite, a gente tem que fazer isso de maneira inteligente. O planeta não é mais uma mina que você vai explorando sem fim. O planeta é um jardim que você tem que administrar. Demorou muito Senão tempo, ele acaba. né? Demorou muito tempo, né, para absorver de fato essa ideia. Ainda estamos absorvendo. Porque a ideia é muito velha, né? 72. Pois é. Então, o conceito, eles inventaram o termo desenvolvimento sustentável ali. Certo, e a gente ainda está aprendendo isso. Isso. Então, ali eles previram que o mar ia esgotar. Em 91, o mar chegou no limite. Desde 1991, ninguém tira 1 tonelada a mais do mar. Desde 1991, a frota pesqueira aumentou, tem mais navio pescando. Os navios estão muito mais modernos. Você pesca com radar, com internet, com GPS, com rede controlada por robô, por drone, pelo Diabo 4. Tem muito mais país pescando, tem muito mais empresa, tem muito mais navio. Você está pescando espécies que você não pescava. Então, peixes que antes eram desprezados, que eram pequenos demais, hoje em dia você está pegando mesmo assim. E apesar disso tudo, você somar tudo, botar numa balança, não tem 1 tonelada a mais de peixe saindo do mar desde 1991. O mar chegou no limite. Isso tem um impacto enorme, embora a gente não veja no dia a dia, mas assim, o impacto econômico disso significa que a gente viu um limite, a gente bateu numa parede já de recurso natural com o mar. E isso está acontecendo. Então, gradualmente, a gente está chegando nos limites de capacidade que a natureza aguenta. E a gente está vendo essas consequências em cima da gente. A gente, no Brasil, teve, por exemplo, uma coisa muito marcante foi a crise hídrica. De 2014. Eu lembro que a gente já, jornalistas especializados, eu como jornalista especializado, já tinha publicado muita matéria falando dos riscos de crise hídrica, de exploração excessiva de água, de desperdício, de mau uso. Mas ninguém dava bola. A reação no Brasil, tirando no Nordeste, a reação no Sudeste brasileiro e no Sul era: você está louco? Você está falando de crise hídrica, de risco crise de hídrica? Com esse monte de que água isso? aqui, No imagina, Brasil, você está louco. Aqui, não tem. Assim, eu lembro disso. É o tal do tudo demais faz mal, sabe? Tem água demais, entendeu? Porque se não tivesse tanta água assim, tanta água disponível, né? Talvez a gente tivesse começado a não só a ter problemas antes, certamente teria problemas antes, mas teria tomado cuidado antes, né? Tem uma coisa que é chocante, porque assim, todas essas questões, esses incômodos, digamos assim, ambientais, aqui no Brasil, a minha impressão assim, é de que tudo isso chegou muito tarde, sabe? Porque já se fez estragos muito grandes e que ficaram meio acobertados ou que não foram devidamente explorados na mídia, né? Obviamente que a gente tem que botar a internet nesse meio aí, né? Quer dizer, o que é você falar e você divulgar e você expor pensamentos e problemas hoje e do que era há 20 anos, né? Que a gente as relações, facilidade com que a gente tem hoje de divulgação é uma coisa muito grande, né? Mas assim, se a gente pensar em Brasil, né, o quanto que nós já
que nós já perdemos, né? O quanto que nós já descuidamos, e as pessoas acho que não sabem disso. Pois é. Lembra da história da cachoeira que me marcou? Que virou um fiozinho de esgoto? Sim. Aquilo, na verdade, eram nascentes que foram mortas. Essas nascentes evitariam a crise hídrica. Se a gente não tivesse matado tantas nascentes, soterrado as nascentes embaixo de cimento, de asfalto, de desmatamento que transforma floresta que gera nascente em capim seco, a gente teria mais nascentes e a gente passaria a estiagem muito melhor. A estiagem é cíclica, ela acontece. Se a gente tem bastante nascente produzindo água, não falta água, mas se a gente mata as nascentes ano após ano, quando vem a estiagem, as nascentes não dão conta. Então, mas ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Em São Paulo, no Rio, imagina, país tropical, rico em chuva, com rios... No Sudeste, que é o lugar onde tem mais água nesse país, é justamente aqui, né? Imagina, você sabe que, assim, quando nós temos, por exemplo, vai chegando na época de chuva, né? E aí começam sempre os problemas de encher os reservatórios e rios que vão sustentar hidrelétricas e tal, não sei o quê, né? Eu sempre falo o seguinte, olha, precisa alagar Minas. Tá? Então, assim, a hora que abarrotar Minas de água, fica tudo certo, porque é justamente em Minas Gerais onde você tem, na verdade, as maiores fontes, né, para poder abastecer tudo isso. Então, precisa, assim, é entre Goiás e Minas e São Paulo, é aqui que precisa acontecer tudo, precisa ter muita chuva, senão não dá, né? Mas, assim, eu acho que tem muito, assim, tem excesso, as pessoas não têm noção dessa finitude, entendeu? E aí é que eu acho que essa questão de sustentabilidade precisa realmente ganhar cada vez mais espaço. Logo que a gente começou a conversar, eu estava comentando de que o que parece, assim, a questão ambiental, a questão de sustentabilidade, ela está mudando de patamar, né, do nível de conversa, ela está deixando de ser a conversa de nicho, né, para entrar num patamar que é uma conversa de gente importante, digamos, mas assim, de grandes plateias, pessoas de ponta começando a pensar efetivamente, colocar essa questão como uma questão primordial de boas relações, né? É como se eu dissesse, olha, Alexandre, se você não consegue cuidar do seu jardim adequadamente, então eu não vou conseguir conversar muito com você, não vou conseguir fazer negócios com você. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que você está vendo essa questão, porque hoje parece assim que estão encurralando o Brasil, né? Ou você toma uma atitude de vez, porque a gente está vendo coisas muito contrárias, né, ao que vinha sendo, né, com as questões atuais, né, e a impressão é que a gente tem assim, bom, estão encurralando cada vez mais o país para definitivamente tem que tomar posição. Tem dois lados de ver essa questão, né, a posição do Brasil nisso. Tem o risco e a oportunidade. O Brasil, ele é dono da maior parte da Amazônia. A Amazônia é dividida entre vários países, mas o Brasil tem a maior parte da Amazônia. A gente enfrenta uma emergência climática, né? Então a gente está passando por um momento de mudanças climáticas, as mudanças climáticas já são inevitáveis. O nosso esforço é para evitar que o aquecimento, que já é inevitável, tudo que a gente jogou na atmosfera de gás carbônico vai ficar na atmosfera por séculos, porque o gás carbônico leva muito tempo para se decompor, e o que está na atmosfera já lá, a gente já tem os níveis de gás carbônico na atmosfera mais altos dos últimos milhões de anos. Então, desde que os dinossauros andavam na Terra, a gente não tinha essa concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, as mudanças já vão acontecer. Só que a gente tem a escolha entre ter mudanças climáticas, que a gente consegue adaptar tudo, mudar cidades, mudar a produção, mudar a forma de produzir alimento, adaptar o litoral para a elevação do nível do mar, que vai acontecer. A gente tem a opção de fazer essa adaptação ou deixar a mudança climática ficar tão descontrolada que a gente não vai conseguir fazer essa adaptação. E aí a gente vai sofrer catástrofes em cima de catástrofes.
Essa é a nossa escolha. Enfrentar as mudanças climáticas que a gente consegue assimilar ou sofrer mudanças climáticas que vão quebrar tudo. E um dos fatores decisivos para a gente ficar de um lado ou do outro é a Amazônia. Se a Amazônia sozinha, ela é um estoque de carbono tão poderoso, tão grande, que se a gente queimar ela, acabou o clima do planeta. A gente vai para uma mudança climática descontrolada. Então, isso é uma bomba atômica na mão do Brasil. Assim, o Brasil tem a arma de destruição em massa. O Brasil pode conservar a floresta e garantir a estabilidade do clima do planeta, não que vai ficar igual, mas que vai ser administrável, ou o Brasil destrói a Amazônia e condena o clima do planeta. Então, e o resto do mundo entende isso. As pessoas instruídas sabem isso. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de ciência. Então, qualquer líder mundial econômico instruído sabe isso. E aí isso gera uma pressão gigantesca em cima do Brasil. Durante muito tempo, a gente usou isso a nosso favor. A gente falou, olha, eu tenho esse refém aqui comigo, chamado Amazônia. Se você me ajudar, eu vou ajudar a cuidar dele. E a gente fez isso muito bem. O Brasil conseguiu negociar o maior fundo do mundo de desenvolvimento, chamado Fundo Amazônia, para trazer dinheiro para o desenvolvimento da Amazônia. Bilhões e bilhões de euros sendo investidos aqui, gerando emprego, gerando produção de açaí, de palmito, de cacau, pesca, turismo, gerando coisas legais na Amazônia. E a gente estava fazendo esse jogo. Só que a gente pegou um novo governo que resolveu explodir toda essa conversa e falar, não, vou destruir tudo e dane-se. E vou acabar com esse Fundo Amazônia também, e dane-se. Aí o mundo ficou ameaçado, né, porra? Você tem um estoque de carbono desses, capaz de desestabilizar o clima da Terra, e você está indicando que você não vai fazer nada a respeito, aí isso aumenta a pressão. Isso é o lado ruim. Agora o lado bom. O lado bom é o seguinte, esse risco climático do mundo está fazendo a economia mundial virar, isso já está acontecendo, a economia mundial está se transformando radicalmente para produzir com baixas emissões. Então, energia baseada em carvão está morrendo, energia eólica solar está crescendo, biocombustíveis como etanol, baseados em outros produtos, vão ser cada vez mais usados, a gente vai ter produtos, indústrias, serviços, tudo baseado em menos emissão, já está acontecendo. Os grandes investimentos são nesse caminho, todos os países estão indo por esse caminho, os fundos de investimento estão indo por esse caminho, está tudo indo por esse caminho já. Porque, inclusive, não é uma questão de ser bonzinho ou malzinho. Os grandes gestores de investimentos que determinam para onde vai a economia, eles têm medo de um futuro climático destruidor. Então, eles estão botando dinheiro das ações, dos investimentos em empresas, países e tudo que produz com menos emissões. Isso significa que, numa economia que está virando globalmente para produzir cada vez mais, emitindo cada vez menos, você vai ter vencedores e perdedores. Você tem países que têm capacidade de produzir mais e emitir menos. E tem países que vão pagar um preço muito alto por isso. Existe um país que é o maior vencedor de todos. Tem um país que tem o potencial de gerar mais produtos e serviços com baixas emissões e ser o país mais competitivo dessa economia de baixo carbono. E esse país é o Brasil. Então, assim, as empresas brasileiras são as que mais têm a ganhar se o mundo todo produz com baixo carbono. O país que produz o cimento com menos emissões é o Brasil. O país que produz o papel com menos emissões é o Brasil. O país que produz o suco de laranja com menos emissões é o Brasil. O país que produz o etanol mais barato é o Brasil. O país que produz o aço com menos emissões é o Brasil. Produz o alumínio com menos emissões é o Brasil. O Brasil é o campeão de produção de baixo carbono do mundo. Então, é como se a gente estivesse vivendo
a nova revolução econômica do mundo, e o Brasil tem o potencial para ser o líder. A gente só tem que assumir esse papel. E isso, se a gente pensar, inclusive, assim, que o negócio sustentável, na verdade, ele está quase que no começo, né? Uhum, Quer dizer, nós estamos falando dessas coisas aqui, mas, assim, tem muita coisa para desenvolver em termos de negócio sustentável, né? Vamos falar um pouquinho do negócio, porque a gente vê que, assim, a sustentabilidade parece que está dando cada vez mais ibope, né? A coisa está ficando diferente, até porque tem muito empreendedor começando a perceber que você pode ter um bom empreendimento, né, pode ter o seu lucro e ser também sustentável, né? Dá para fazer as duas coisas juntas. Como é que a sua agência, o Mundo que Queremos, se insere nesse mundo dos negócios sustentáveis? O que é que vocês fazem? Então, a gente entende que a gente precisa fazer essas transformações para aproveitar esses potenciais para desenvolvimento sustentável e para evitar os erros. E o que a gente faz, a gente cria projetos, a gente inventa projetos para resolver problemas socioambientais usando a comunicação como ferramenta. Então, a gente entende que muitas vezes o que existe é que determinado grupo que poderia estar fazendo alguma coisa não está fazendo porque ele não tem acesso a uma informação, a um conhecimento. E o que a gente faz é criar um mecanismo para que ele tenha acesso a essa informação para promover a mudança. Vou dar um exemplo. Eu contei essa história aqui de como o Brasil pode ser a superpotência da produção de serviços e produtos de baixo carbono na economia de baixo carbono. Um dos obstáculos para isso acontecer é que os empreendedores, as pessoas nas empresas, os financiadores, eles são espalhados por aí. Tem pouco momento para se encontrar e para trocar informação, para fazer negócio, sabe, para se conectar e fazer essa economia pegar fogo. Então, a gente entendeu esse problema e pensamos, como a gente vai resolver ele? Vamos criar uma feira de negócios, para esse povo se encontrar, trocar ideia, fechar negócio. Então, a gente criou a Conexão pelo Clima, que é a maior feira de negócios pelo clima da América Latina. A gente fez ela no ano passado, foi um sucesso presencialmente. Esse ano, com a pandemia, a gente não vai conseguir fazer presencialmente. Ano que vem a gente vai fazer ela grande de novo. Então, isso é uma solução baseada no princípio da comunicação como solução para um problema. O problema da falta de conexão dos empreendedores, empresas e investidores. Então, a gente inventa soluções desse tipo. Você sabe que, assim, eu sinto que falta informação. Uhum. Informação para grande público mesmo, né? Porque você imagina, tudo bem, você está falando em grandes negócios, né? Ou não em grandes negócios, mas empreendedores, gente que vai realmente tocar um negócio, que vai ter uma ideia, mas eu penso também num lado que é o lado pequeno daquela pessoa comum que está dentro de casa, entendeu? Como é que a gente pode ajudar pessoas dentro da sua própria casa? Porque eu acredito muito nessa coisa de você espalhar, que sejam pequenas pílulas, mas vai espalhando, 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 porque essa luta é uma luta inglória, né? Não é uma coisa nada fácil você mudar uma forma de agir, porque quando a gente está falando em mundo, em vida sustentável, em planeta sustentável, em país ser mais sustentável, economia ser mais sustentável, a hora que a gente começa a desfiar, né, a pensar mesmo nessas frases, nessas palavras, e você vai pensando sobre isso, você vai desenrolando um fio que é uma coisa enorme. Isso é uma teia, é muita coisa, né, que a gente tem que pensar e que exige. Por isso, lá no começo eu comentei assim, exige uma tomada de posição pessoal. Para mim é quase que como o seguinte, assim, olha, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, né? E aí você tem que tomar uma atitude para começar a fazer parte efetivamente dessa coisa que é ser sustentável.
né? São Exatamente. pequenas coisas. Eu acho que falta muita informação, entendeu? Certamente. Vou até te dar um outro exemplo. Sim. Mas antes eu queria comentar uma coisa. Eu acho muito perigoso esse negócio da gente falar que é possível conciliar a sustentabilidade com os negócios, ou é possível conciliar o desenvolvimento com a conservação. Não é possível. Vamos falar a verdade. Não é que é uma escolha conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade. É um único jeito. Lembra dos cafeicultores lá do Vale do Paraíba? Eles não tinham escolha. Ou eles preservavam a floresta, ou eles quebravam. E eles quebraram. E agora a gente está chegando de novo nesse ponto, né? De várias formas. De várias Lembra formas. Da economia pesqueira, em vários lugares. Economia pesqueira. É isso. Não tem esse negócio de é possível conciliar sustentabilidade com o negócio. Não, não é possível. Ou você concilia, ou você faz um negócio sustentável, ou ele não é sustentável. Inclusive a palavra sustentabilidade é por isso. Ou você se preocupa com a sustentabilidade do teu negócio e olha os recursos naturais também, ou você vai quebrar. Então, não é uma escolha de é possível, é o único caminho. E o exemplo que eu ia dar de conscientização é as pessoas comuns, o consumidor, o cidadão, a gente tem muito poder. A gente tem a capacidade de... Tem muitas coisas que dependem de decisões de política pública, mas tem muita coisa que depende da gente. A informação aí faz toda a diferença, assim, concordando totalmente com o que você falou. Eu vou te dar um exemplo. A gente vai começar uma campanha, porque a gente também leva informação para o consumidor, para quem quer que seja, para provocar a mudança necessária. A gente vai começar uma campanha sobre consumo de ar-condicionado, agora no verão. Existe um tipo de gás que é responsável por uma parte do aquecimento global, que tem um nome complicado, mas tem uma abreviação mais fácil, são os HFCs, e eles estão presentes nos aparelhos de ar-condicionado antigos. E você pode comprar ar-condicionados que não soltam esse gás. E essa escolha tua faz diferença para o aquecimento global. Então, na hora que você estiver escolhendo... Você vai fazer 90% da cidade do Rio de Janeiro ter que trocar de ar-condicionado? Não vou fazer ter que trocar, mas quando a pessoa for trocar, ela tem que fazer a escolha certa. Sim. A questão é na hora que ela decidiu trocar ou comprar um. Decidi comprar um. Vou lá no comércio ver o que são as minhas opções. Eu posso comprar um velho que polui e piora o aquecimento global e aumenta o calor lá fora, no fim das contas, ou eu posso comprar um que é mais eficiente. E aí entra informação. Aí entra informação. Entra informação. Entendeu? Quer dizer, entra informação a hora que o cara fica sabendo desse tipo de coisa. Né? Que, assim, que ninguém está falando para você não comprar o ar-condicionado. Estão falando para fazer uma escolha inteligente. Exatamente, só para você escolher direito o que você vai fazer. Né? E por aí a gente tem, sei lá, tem muitas outras situações, mas por isso é que eu me preocupo com a informação, porque assim, tem pequenas coisas, tem atitudes, são atitudes, e acho que a gente muda isso a hora que você muda o pensamento da pessoa, a forma como ela enxerga, e mostrando, informando, né, o tempo todo. Não é uma coisa fácil, sem dúvida que não, né, mas a gente não pode parar. Né? Alexandre, a gente falando aí sobre sustentabilidade, né, que realmente não é uma coisa fácil de explicar, né? Mas eu vou jogar para você, né? Se você tivesse que explicar para uma criança de 10 anos, ela tem hoje 10 anos, ela vive nesse mundo, né? Assim, o que você diria para uma criança de 10 anos em relação à sustentabilidade, né? O que é e por que isso importa tanto para ela agora e para todos os outros? Não é tão difícil de explicar. Pensa o seguinte, sustentabilidade
Imagina que você tem uma família, ou teu prédio, ou a tua escola, ou qualquer grupo de pessoas, ou um país, qualquer grupo de pessoas. E você quer que eles continuem bem pelos próximos anos. Você tem a tua família ou a tua cidade e você quer que eles continuem bem, com boa qualidade de vida, conforto, por muitos anos lá para frente. O que você tem que pensar para garantir que eles continuem bem por muitos anos lá na frente? Isso é sustentabilidade. É o que você tem que pensar, todos os fatores que você tem que considerar para que esse grupo de pessoas, essa comunidade, seja uma cidade, um país, uma família, continue vivendo bem ou cada vez melhor por muitos e muitos anos. Você tem que considerar os limites ambientais, você também tem que considerar se socialmente eles estão bem, então se não tem violência, se tem saúde, se todo mundo está tendo oportunidades de se desenvolver, se tem justiça, se eles têm liberdade de opinião. Você coloca esses fatores todos no jogo quando você olha lá para frente. Sustentabilidade é isso, é olhar para frente. O futuro para o mundo que queremos, né? Isso aí. Alexandre, nesse o mundo que queremos, nós nos conhecemos aí nessa parceria que nós estamos fazendo lá na Climatempo, que é o clima que queremos. Quando eu soube dessa ideia e fui convidada a participar do grupo, né, que está levando isso na Climatempo, eu fiquei muito encantada. Né? De cara, eu fiquei muito encantada com a ideia do o clima que queremos. Eu digo isso porque é o seguinte, porque essa ideia, para mim, assim, de sustentabilidade, nem estou falando como meteorologista, não, tá? Estou falando como pessoa mesmo. Acho que é uma das ideias assim mais importantes, mais ricas, né, mais preciosas que a gente ganhou, sabe, talvez nas últimas 2 décadas aí, e que tem que realmente levar, porque afora as mudanças de clima que a gente está vendo, quer dizer, existe uma mudança que é uma mudança que ocorre mesmo pelo próprio desenvolvimento, vai alterar mesmo a hora que você fizer uma cidade crescer muito, né, a hora que você desmatar, que você tiver muito concreto junto, vai alterar a temperatura, não tem jeito, mas existe uma outra coisa que é muito maior, né, quer dizer, que é você começar a mexer justamente nisso, na sustentabilidade, né, de você não ter mais a capacidade de se refazer, você não ter mais a capacidade de fazer com que aquela nascente, ela ficou seca, faltou chuva naquele verão, né? Mas se ela não tiver mais a capacidade de se recuperar, se você deixar ela quietinha, ela não conseguir se recuperar, então ela morreu. Assim como a gente vê tantas outras situações que a gente vê ainda pelo Brasil, pelo excesso de monocultura, situações sanitárias, né, problemas seríssimos que a gente ainda tem até hoje, né, não sei nunca se vai conseguir resolver, mas existe uma finitude e as pessoas parecem que não conseguem bem entender isso, que existe, é finito, né? A água é finita, a nossa capacidade de produção das coisas, assim, ela é finita. Você tem que dividir para dar para todo mundo. Então, se você não começar a pensar um pouco melhor naquilo que você realmente precisa fazer para que você possa continuar vivendo aqui, né? Quer dizer, isso que você tem de recurso natural é o que te faz ter essa vida que você tem aqui, certo? Se a gente não cuidar, né? Então, assim, a interligação realmente com o clima é total. Eu espero, Alexandre, que essa parceria ainda, o clima que queremos aí, ainda tenha muitos frutos. Por isso é que eu falei no começo, assim, sustentabilidade importa, né? Então, está na hora da gente começar a tomar realmente uma atitude
Dá tempo de eu contar uma história ainda? Por favor, conte. Eu sou muito feliz com essa parceria, porque a gente tem uma oportunidade de tornar nossos ouvintes, leitores, e parceiros. E a gente precisa muito de todos, porque cada um aqui vai fazer muita diferença. O poder está na mão da gente, cidadão. O poder é nosso. Nós é que vamos decidir o que vai acontecer com a cidade onde a gente vive. Eu vou dar 2 exemplos. Na rua do lado da minha, a prefeitura, eu moro em São Paulo, na Vila Madalena, um bairro destruído. Na rua do lado da minha, a prefeitura foi lá e plantou as árvores bonitinhas na arborização da rua, bonitinhas. No dia seguinte, o síndico de um dos prédios mandou cortar a árvore. O porteiro foi lá, cortou a árvore e cimentou o buraco da árvore para sumir com um vestígio de que havia uma árvore lá, porque queria ter uma vaga para algum carro parar na calçada. Você vê a falta de noção. Então, um cidadãozinho, síndico de um prédio, destruiu uma árvore, tapou o buraco e transformou aquilo numa vaga de carro na calçada. E mal sabe ele que aquela árvore ia evitar enchente, evitar o aquecimento excessivo daquela rua, valorizar a rua, valorizar o prédio dele, porque a árvore na porta valoriza o próprio prédio, várias coisas. Ele fez mal para si mesmo. Ok. No mesmo bairro, a prefeitura queria acabar com uma praça, uma área verde. Um morador esperto correu e plantou araucárias e pau-brasil na praça, e são espécies que você não pode cortar, e com isso impediu a prefeitura de acabar com a praça, e a praça passou a virar uma coisa definitiva da comunidade. E hoje a praça é importantíssima, o bairro todo usa, a praça está lá. Então, uma pessoa pode fazer muito mal e também pode fazer muito bem. É só uma questão de consciência, de entender que o papel daquela arborização para o bem dela mesma. E isso, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, hoje, mesmo se a gente enchesse essa cidade de árvore, a gente não ia conseguir mais botar essa cidade num clima mais próximo do que ela era, não, viu? Não tem mais jeito. Aqui já mudou de vez, assim. A minha praia é #mais mato, sabe? Bota mais mato aí para a gente conseguir respirar melhor, para a gente conseguir ter sempre a sua água. Né? A água é talvez o maior bem que a gente tenha nesse planeta aqui, é a nossa água. Né? E é isso, depende de cada um, depende de nós. Não vai ter, não adianta você ficar esperando o poder público, não. O poder realmente são as pessoas, somos nós que vamos dar a força para as coisas que a gente acha que vai nos proteger, né, como vidas humanas, e tentar impedir, né, a morte de coisas que nos fazem bem. Bom, Alexandre, eu então agradeço muitíssimo a sua participação, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade. O Clima Entre Nós termina por aqui. Hoje nós conversamos então um pouco sobre a sustentabilidade, por que ela importa para você. Eu espero que você tenha tido uma escuta bastante prazerosa e bastante instrutiva. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós pelo e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. Muito obrigada. Até a próxima.